Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu trabalho é sempre levar esclarecimento, informar e instruir com a verdade do Evangelho diante das muitas heresias, das muitas doutrinas que deturpam a verdade do Evangelho e privam o povo da verdade. Meu trabalho é levar a edificação e a exortação para a igreja, para os irmãos. E como eu sei que a igreja de Deus, elas são pessoas classificadas individualmente como membros, e que todas essas pessoas formam uma só igreja, e que essas pessoas estão em todos os lugares, principalmente aqui na internet, tem muitos. Quero levar para você, membro do corpo de Cristo, que forma a igreja de Deus, esta exortação, ademostrando também, advertindo, para a edificação. Vocês têm visto eu aqui trazendo instruções, batendo sempre na mesma tecla, né? Uma forma de falar. Insistindo muito dentro de um assunto. Igreja, pastores, que estão levando as pessoas dentro das muitas igrejas, pelos ensinos de muitos pastores, tem levado as pessoas ao anátema, a desviar da fé, apostatando dela, recebendo instruções contrárias ao Evangelho de Cristo e conduzindo as pessoas numa vida com Deus vã, uma adoração vã, uma devoção e uma consagração, um esforço religioso vã, que não é para Deus e Deus não está recebendo. Até porque não é isso que Deus pede ao povo para viver com Ele na fé. A vida de fé em Deus não é uma vida dentro de práticas, devoções, usos e costumes, consagrações, rituais, cultos, cerimoniais dentro da igreja. A vida com Deus é uma vida lúcida, sóbria, com entendimento na palavra. Não é? Você vai viver sua vida normal, você só vai agora andar dentro da direção da palavra. Mas a vida aqui continua normal. Deus não chama ninguém para uma vida de fé com Ele, dentro, isolado, exclusivamente, do ambiente chamado igreja, onde a pessoa vive aquela formalidade, aquela devoção, aquele trabalho, aquela obrigação, os cumprimentos, dentro daquela instituição. Não. O Senhor não chamou ninguém para essa vida com Ele. Esta vida não é uma vida com Deus, tá? É uma vida religiosa, que o mundo vive. É a vida religiosa. A vida com Deus é muito diferente. A vida de santificar-se, de adorar, de servir a Deus, de buscar a Deus, de estar em Deus, é muito diferente do que isso que a multidão está sendo ensinada dentro das igrejas. E eu tenho batido muito nessa tecla, porque essa é uma das maiores astúcias de Satanás, é uma das maiores estratégias de Satanás para desviar muitos da fé e tirar muitos do caminho da salvação. Levando muitos a apostatar da fé, seguindo falsos profetas, doutrina de demônios, um evangelho anátema. Porque estão sendo instruídos dentro de uma vida fora, dentro de uma direção fora do princípio da palavra, a verdade do evangelho, a doutrina de Cristo. Quero vos dizer uma coisa aqui nesse momento, para que vocês entendam e sejam prudentes, guardem isso. A doutrina que edifica e exorta a igreja, a doutrina para a igreja, dentro de uma vida com Deus, santificando-se, é a doutrina de Cristo. Os apóstolos pregaram. Aprenda isso. A igreja, eu e você, junto com os irmãos, devemos congregar, seja qual for o local, porque o ponto principal não é o local, é o objetivo da congregação. É o que a congregação vai receber. A congregação dos santos, nós santos temos que congregar em qualquer lugar, não precisa ser numa igreja, ministério. Os homens que estabeleceram isso, Jesus não orientou seus discípulos a congregar dentro de ministério nenhum. Até porque os ministérios são reduto dos homens que dominam sobre o povo. Aonde dentro dos ministérios,
os homens fazem desse povo negócio. É uma situação que você fica privado, dentro de uma exclusividade, centralizando a tua vida com Deus dentro desse local. E isso não é o Evangelho. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina o que você precisa para ter o entendimento para uma vida com Deus. O Evangelho não ensina nenhum ritual, nenhuma devoção, nenhuma consagração em práticas de igreja, religião. Não. O Evangelho te leva à informação que te dá entendimento para viver uma vida consciente, com entendimento, dentro dos princípios de Deus, não dentro de igreja de homem. Mas, escute o que eu quero levar para você diante disso. Porque eu tenho trabalhado muito essa informação no objetivo de esclarecer muitos irmãos. Porque hoje os irmãos estão presos dentro de uma tradição, sendo conduzidos em doutrinas anátemas, vivendo um evangelho maldito, que não é o de Cristo, sendo instruídos e formados dentro de um conceito de Deus totalmente fora da verdade do evangelho. Por muitos pastores que estão pregando aí, que já apostataram da fé, que já não tem mais compromisso com Cristo, que já não estão mais na verdade, que já deram lugar à sua causa de ganho, à sua avareza, à sua cobiça, à sua ganância, aonde eles querem é negócio. E não estão levando o povo a Cristo, nem formando no povo discípulo de Cristo, porque não estão levando o ensinamento de Cristo para o povo aprender de Cristo. Estão levando doutrina de igreja, interpretações pessoais de tal líder, pastor, doutor, teólogo. Meus irmãos, é um absurdo o que hoje o povo está sendo instruído e ensinado. O que hoje muitos homens estão ensinando dentro das igrejas. Levando o povo a olhar para eles como pastores, profetas, ungidos de Deus, homens cheios de unção, como homens de Deus para eles ouvirem. A Bíblia não ensina isso. Quero dizer a vocês uma coisa. Aprendam isso, por favor. Aprendam isso, por favor. A Bíblia não ensina a seguir pastor. A Bíblia não ensina a seguir igreja. A Bíblia não ensina a seguir a nenhum homem. O próprio Jesus nos manda seguir a Ele. Praticar e guardar a palavra dEle. Está nele. Jesus não mandou em canto nenhum seguir pastor, nem igreja, nem estar dentro de igreja. Ah não, irmão, mas a Bíblia manda obedecer vossos pastores, sujeitar-se a eles. Não seguir. Quando a Bíblia orienta, obedecei vossos pastores, e a eles se sujeitem. Não está dizendo para você seguir a ele. O que é o pastor? É um homem que tem a vocação de Deus para, entre a congregação, levar o ensino. Obedecer a ele no ensino. Agora, a Bíblia manda a gente ser prudente. Se tal homem não traz o ensino de Cristo, a doutrina, não importa quem é ele, não receba. E outra coisa, quando a Bíblia diz, obedecei vossos pastores e a eles sujeitai-vos, a Bíblia também diz, obedeceis às autoridades. A mulher obedeça ao marido e se sujeite a ele. A Bíblia não está mandando a mulher seguir o marido, como também a Bíblia não está mandando ninguém seguir a pastor. Obedecer é uma coisa. Se sujeitar é outra. De quê? Dentro da autoridade que eles estão. Mas não a ponto de você receber aquilo que não condiz com Cristo, com o que Cristo ensinou. Obedecer é dentro do cargo, da função, dentro do compromisso que ele tem, do que ele está ensinando. Mas não se submeter dentro de situações que não condiz com a verdade de Cristo. Você está entendendo? Primeiro, Jesus não mandou você seguir a nenhum pastor. Ele mandou seguir a ele. Então, por que é que esses pastores criam essa reza? Criam essa filosofia de que, olha, obedeça o seu pastor, se sujeite a eles, porque ele é a autoridade de Deus para você. Mentira. Os líderes, os governantes, os governos da cidade, do estado, também é a autoridade que Deus levantou. O marido também é a autoridade que Deus levantou para a família. A palavra de Deus também manda obedecer a essas autoridades. O patrão é autoridade no trabalho. Obedecer nesse sentido. Agora, você que está seguindo a Deus,
Meu irmão, vigia se esse teu líder está te trazendo a doutrina de Cristo. Porque se não tiver, a própria palavra de Deus vai nos ensinar a se apartar deles e não receber o que eles trazem. Você está entendendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo está sendo levado a uma vida maldita, apostatando da fé, se desviando, porque estão sendo formados com esse entendimento da cabeça, que não pode questionar o pastor, que não pode usar o senso crítico, que não pode contrariar, porque não, o pastor falou, está falado. Não, Jesus não ensinou isso. O problema hoje de muitos irmãos dentro das igrejas é esse, que estão presos, privados, proibidos de pensar, de usar o senso crítico, de questionar, porque eles são orientados. Obedeça, 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 obedeça. E se você prestar atenção, todos os líderes das religiões e os pastores das igrejas evangélicas, eles focam você a ser submisso e obedecer, não é a Cristo, é a eles, a palavra deles, não é a Cristo. Porque o certo é fazer como os apóstolos faziam, chamar a atenção dos irmãos, motivar os irmãos a ser fiel a Cristo, guardando a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo, e advertir os irmãos, seja quem for que vier até nós, trazendo um ensino que não é condizente com o de Cristo, não receber. Mas esses homens não ensinam isso. Esses homens ensinam, obedeça ao seu pastor, obedeça à sua igreja, seja fiel à sua igreja. Como tem aí um pastor de um ministério aqui de Pernambuco, que isso está num vídeo público, onde ele falou publicamente dentro de um culto. Ele disse que os obreiros do seu ministério têm que jurar fidelidade à sua igreja, à doutrina, não de Cristo. Olha para aí. Ele diz, a doutrina da igreja. Ele cita o ministério, Assembleia de Deus Pernambuco. Isso é um absurdo, irmão. Isso é tirar o povo da verdade, privar o povo da verdade. Muitos pastores pregando muita mentira em nome de Deus. Qual é a manipulação que eles fazem na mente do simples? Eles pegam a palavra, algumas verdades, mistura com a mentira e aplica para o povo dizer, não, mas ele está na palavra. Ele está misturando a verdade com mentira. Eles não se mantêm firmes na palavra. Eles adicionam, eles acrescentam, eles desviam, eles a verdade do evangelho. Eu vou mostrar agora o motivo pelo qual eu estou trazendo essa live agora nesse momento para lhes advertirem. Para vos advertirem, a verdade é essa. Sabe por que eu estou trazendo essa live? De instrução agora, compartilha aqui, live de instruções da palavra de Deus, por esse que vos fala, irmão Wellington Ramos, evangelista Wellington Ramos aí, nas redes sociais. Eu estava agora assistindo os vídeos aqui no Face, e eu abri numa pregação de um pastor aqui no Face, aonde o pastor estava pregando da seguinte forma. Escutem o que o pastor estava pregando. Está no vídeo aqui no Face. Eu não baixei porque é tanta coisa, se for baixar tudo, meu celular fica sem espaço. Mas está no vídeo aqui no Face. O pastor pregando, ele disse o seguinte, para as suas ovelhas, dentro da sua igreja, olha o que ele prega. Ele vai dizer, você sabia que existem 2 meios de salvação? Aí quando eu ouvi isso, eu já parei. Eu digo, vou escutar tudinho, vou ouvir tudinho para reter o que é bom, para depois poder refutar. Vou ver qual é a heresia que vai sair daí. Quando ele falou 2 meios de salvação, eu vou olhar qual é a heresia que ele vai pregar. Para depois eu refutar. Vamos lá. Aí o pastor estava pregando na igreja e disse assim. Está no vídeo, pastor de uma igreja aí, ministrando para as suas ovelhas. Olha que maldição, olha que doutrina herética que desvia você do único alvo para você ter a salvação. O pastor pregou dizendo, você sabia que há 2 meios de salvação? E eu vou te provar. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. O primeiro meio de salvação é crer em Jesus. E o segundo meio de salvação é ser batizado. Esses 2 meios para o homem ser salvo. Sabia disso? Aí começou a ensinar na igreja dele.
aos discípulos dele, às ovelhas dele. E ele disse, ele usa o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele classifica, ele interpreta, ele faz uma doutrina aí para ensinar que tem dois meios de salvação. Olha que heresia, irmão. Ele dá uma interpretação errada do texto. Ele dá uma interpretação errada. Aí ele vai dizer, existe dois meios de salvação. Você tem que crer em Cristo e também tem que ser batizado. Agora, esse batismo que ele fala é aonde? Esse batismo que ele fala é o batismo da igreja. O batismo nas igrejas, dos homens. Porque, primeiro, quando os apóstolos batizaram, que ali não foi uma regra doutrinária para criar essa doutrina, os apóstolos não batizaram igreja nenhuma. Ninguém foi batizado para ser membro de igreja nenhuma. É preciso você entender isso, irmão. Filipe, quando batizou o eunuco na água, ali ainda estava dentro de um comportamento na lei que os apóstolos ainda guardaram. Filipe não batizou ninguém para nenhum ministério de igreja. Aprenda isso, irmão. Filipe batizou o eunuco como uma forma de demonstrar publicamente a sua convenção a Cristo. Porque o batismo na água que João batizava era o batismo para os judeus, para o povo de Israel, receber a mensagem de João, preparando eles para o Cristo que vinha. Esse batismo de João não continuou para a igreja. Não foi doutrina para a igreja. Os apóstolos não ensinaram isso em canto nenhum. Não pegue esses textos isolados. Vai entender o contexto ali. Então esse pastor veio ensinando de que tem dois meios de salvação. Um é crer em Cristo e o outro é ser batizado. E ele disse, se você não for batizado, não é salvo. Quem prega isso também é um pastor famoso aí, chamado João Henriba Palharim. Eu gosto muito das ilustrações dele, mas é o que eu digo. Muitos pregam a verdade, mas mistura com a mentira. É uma sutileza de Satanás para tirar o homem da direção de Cristo, do alvo, singular, único e exclusivo, para o homem ser salvo. Então, esse pastor João Henriba Palharim, eu já vi pregação dele, ele falando que se você não for batizado dentro da igreja, não é salvo. Então esse pastor que eu vi aqui no Face, ele também pregou isso, dizendo que tem dois meios de salvação. É o que eles ensinam aí. Outros ensinam que tem que ser salvo. Tem que crer em Jesus, mas também tem que guardar o sábado. Outros ensinam, tem que crer em Jesus, mas tem que dar o dízimo. Porque se não der o dízimo, não é salvo. O pastor R.R. Soares pregou isso na sua igreja, para os seus discípulos. Olha o que o povo está aprendendo, gente. E esse pastor que pregou isso, ele pega o texto para tentar justificar a heresia dele, usando o texto bíblico. Vem para cá agora para eu te explicar o texto. O que Jesus fala, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não está ensinando dois caminhos, dois meios para ser salvo. Esse crer e ser batizado resume-se numa atitude só do homem. Quando ele crê em Jesus, ele é batizado. O batismo que Jesus fala aí não é batismo de água dentro de igreja. É o batismo para a remissão de pecado que o próprio Jesus é quem batiza quando o pecador crê verdadeiramente nele. Recebendo o arrependimento. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, porque essa instrução é muito importante para você receber. Você está entendendo? Vou repetir novamente. Quando Jesus fala, lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus está dizendo,
quem crê e for batizado será salvo. Jesus não está dizendo, aliás, que aí é dois meios de salvação. Jesus não está ensinando essa doutrina. Isso é heresia. Quando Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, Jesus está falando de uma ação só. É uma manifestação só que acontece na vida do pecador que crê. Ele é batizado. Ele é levado diante de Deus dentro de uma ação espiritual no momento que ele crê para receber a remissão dos pecados, tendo a fé em Jesus, crendo, porque crê em Jesus, não é dizer eu creio, porque até o diabo crê e estremece. Mas esse crer que Jesus disse, quem crê e for batizado, é o crer com arrependimento para a convenção, meu irmão. Isso que Jesus falou, quem crê e for batizado, vai se encaixar lá no que Jesus diz em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Jesus vai dizer, em meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecado. Você está entendendo aí? Arrependimento e remissão de pecado, que é o batismo para receber a remissão, a justificação, aonde o homem, ele agora morre para o mundo e vive para Cristo, aonde o homem é inserido, esse batismo insere o homem no corpo de Cristo, tornando ele membro. Não é o batismo de água dentro da igreja. É o batismo pela fé. É um só batismo, é uma só fé. Esse batismo que Jesus falou em Marcos 16, 15, não é batismo de água dentro da igreja. Esse batismo é o que Pedro vai pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, 37 e 38. Dá uma lidinha lá. Pedro vai pregar dizendo, dando uma resposta aos irmãos judeus, diante da pregação que Pedro pregou para eles, eles perguntam a Pedro, irmãos, o que é que nós faremos para ser salvos? Pedro vai dizer, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados. Pedro não está falando aí do batismo na água, gente. Pedro não está pregando aí batismo na água, dentro de igreja, dentro de ministério. Até porque os apóstolos não tinham a igreja, não tinha ministério. A igreja era o povo. Os apóstolos não pregou essa centralização, essa exclusividade dentro de nenhum local, igreja, ministério. Os apóstolos não faziam batismo dentro de nenhum ministério, igreja. Dentro de água. Não fazia. Então veja onde está o absurdo da heresia dentro de uma interpretação errada, maldita, influenciada por Satanás, que leva esse ensino, leva muitos a apostatar da fé. Meus irmãos, é muito sério o que eu estou falando aqui, irmãos. O pastor pregou que há dois meios de salvação. O apóstolo Pedro, lá em Atos 4, 12, ele vai dizer, porque em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é por Jesus, em Jesus. Não é crendo em Jesus e sendo batizado dentro de batismo de água de igreja. Jesus não ensinou isso, gente. Isso não é doutrina cristã. Isso não é doutrina apostólica. Não é doutrina de Cristo. Quando eu digo a doutrina apostólica, é a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram. Os apóstolos não pregaram isso. Quem prega isso, quem ensina isso, são esses pastores corruptos de entendimento, com a mente privadas da verdade, levando vocês a tropeçarem, levando vocês a apostatar da fé, levando vocês a viver uma vida de adoração a Deus vã, levando vocês a viver um evangelho anátema, levando vocês no caminho contrário à salvação. Cuidado, gente. Em nome de Jesus, despertem, por favor. Eu não estou pedindo para você crer em mim, olhar para mim. Analise o que eu estou pregando. Analise os fatos que eu aqui trago do que está acontecendo dentro dessas muitas igrejas. O que é que os pastores, a maioria, a multidão que estão dentro de suas igrejas, estão levando o povo a viver e a praticar? O que é que os pastores estão formando no entendimento do povo pela doutrina que estão dando?
O que é que esses pastores estão levando o povo a aprender? Qual o ensino que esse povo está recebendo? Não é o de Cristo, gente. Acordem em nome de Jesus. Saiam do meio deles. Não recebam a doutrina deles. Não é a doutrina de Cristo, gente. O pastor dizer que tem 2 meios de salvação. Ele pega o texto para tentar justificar que ele está pregando a Bíblia. É mentira. Ele está usando um texto fora do contexto, aplicando uma interpretação particular, errada, tendenciosa, que vai desconstruir, que vai desfazer da verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. A mensagem do Evangelho não manda ninguém crer em Jesus e ser batizado dentro de igreja para ser salvo. A mensagem do Evangelho é que Cristo é o Salvador, único, singular e exclusivo. E fora dele não há salvação. Aí vem os pastores da igreja adventista ensinando o povo que se não guardar o sábado não é salvo. Aí vem outros pastores de igreja aí, dentro da linha doutrinária da predestinação fatalista, que o homem tem que ser... O homem é salvo porque foi escolhido por Deus, não adianta fazer mais nada. Nega a Jesus, essa doutrina, nega o sacrifício de Cristo, tira o homem da visão de Cristo, faz ele dizer, Deus me escolheu, eu sou o cara, eu sou escolhido, não olha nem para Cristo. E tudo isso é dentro de uma interpretação errada. Os adventistas pegam o sábado e interpretam errado, aplicando uma doutrina de salvação na guarda do sábado. Jesus não ensinou isso. Esse povo da linha da predestinação fatalista incondicional pegam textos isolados que fala de predestinação, não examinam o contexto geral da Bíblia, fazendo um exame, uma exegese, e aplicam essa doutrina totalmente errônea, totalmente deturpando a verdade do Evangelho. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca disse a ninguém que alguém era escolhido para o céu e outro para o inferno. Jesus nunca pregou isso. Salvação não é questão de guardar sábado. Salvação não é por ser batizado dentro de igreja. Salvação não é questão de ser escolhido de antemão. Salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo e persevera até o fim para que seja salvo. Que Deus abençoe. Receba essa orientação. Cuidado com os ensinamentos, com as instruções espirituais em nome de doutrina de Deus que você está recebendo. Vou terminar exortando você, demonstrando você com a palavra que o apóstolo João levou para advertir os irmãos. Na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. João vai dizer, advertindo os irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha para aí. Rapaz, presta atenção nisso. Seja prudente e analise isso. E João continua dizendo, se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Essa doutrina não é de Cristo. Jesus, em canto nenhum, ensinou a alguém que tem que guardar o sábado para ser salvo. Que alguém tem que ser predestinado para ser salvo. Que tem que ser batizado dentro de igreja, com a água, o batismo da água, no cerimonial da igreja local do homem, para ser salvo. Jesus não ensinou ninguém que tem que dar o dízimo para ser salvo. O que Jesus ensinou foi, João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. O que Jesus ensinou foi, Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar. E a salvação não é por meio de nenhum ritual. A salvação é por meio de um Salvador que nos salva. Amém? Creia nisso. Se converta a Cristo. Seja discípulo de Cristo. Guarde e pratique somente a doutrina de Cristo. Não é doutrina de pastor, nem de igreja, nem de coisa alguma. A doutrina de Cristo. Termino deixando mais um conselho de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aliás, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai advertir os irmãos com as seguintes palavras. Irmãos, notai
os tais que entre vós traz escândalo e confusão a doutrina de Cristo. Aparta-se deles. Esse pastor que pregou isso, e todos os pastores que pregam essas heresias, que pregam essas mentiras, traz perturbação à doutrina de Cristo. Não está diretamente pela doutrina de Cristo. Não é a doutrina de Cristo o que esses pastores estão ensinando aí. Aparta-te deles, irmãos. Aparta-te deles, irmãos. Eles estão enganando vocês com esse discurso de que você tem que estar ali, porque Deus opera ali, que eles são profetas de Deus, que eles são ungidos de Deus, que você tem que obedecer, tem que seguir, tem que praticar o que eles ensinam, porque eles é o canal por onde Deus abençoa você, porque eles é os homens que Deus levantou para abençoar a igreja. Saiam desses caminhos, irmão. Saiam dessa direção em nome de Jesus. Se convertam a Cristo. Sejam discípulos de Cristo. Vou deixar mais uma palavra que Jesus disse. João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E ele vai dizer no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, guardem a palavra de Cristo. Se é que vocês querem ser discípulos de Cristo, guardem a palavra de Cristo para viver a verdadeira fé em Cristo. E examine-se a vocês mesmos, se permanecem na fé ou se já não foram reprovados. 2 Coríntios 13:5. Faça isso. E você vai ver se permanece na fé. E você só permanece na fé. E você só pode agradar a Deus por meio da fé, que é pela palavra, que é pela doutrina, que é por Cristo. Não é por fé dentro de igreja. Não é por fé dentro de devoção de igreja. Não é por fé vivendo culto e ritual de igreja. Não é por fé vivendo campanha de igreja. Não é por fé guardando pacto e voto de igreja. Não é por fé seguindo a doutrina de homem dentro de igreja. É pela fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus e estar com Deus pela fé em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Porém, no final da nossa fé, alcançaremos a salvação da nossa alma. E só será salvo aqueles que estiverem na palavra, sendo fiel a Cristo pela palavra e guardando a palavra, perseverando até o fim, para não apostatar dela. Esses que serão salvos. Esses que estão na salvação. Cuidado com esses muitos ensinamentos, com essas muitas vozes que dizem que é Deus falando, é profeta, é ministro, é ungido, é cheio da unção. Cuidado. Cuidado com esses lugares que vocês são convidados a ir buscar a bênção de Deus, receber vitória, ouvir Deus falar, Deus vai entregar, Deus tem uma palavra para você, Deus está revelando, é o poder de Deus, venha receber. Cuidado. Saiam do meio deles. Se convertam a Cristo. Voltem ao primeiro amor. Saiam das doutrinas de Jezabel, doutrinas de Balaão, doutrinas de demônios, do engano, da mentira. E se convertam a Cristo. E passem a ser cristão, guardando e praticando a doutrina de Cristo, estando em Cristo e a palavra de Cristo estando em vós. João 15:7, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é o meu trabalho, levar o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.